Você tem medo de bonecas mal assombradas? Você sabia que muitos filmes de terror são baseados em histórias reais? Pois é, galera, hoje iremos falar sobre a verdade da boneca Annabelle. A boneca real assombrada que inspirou o filme Annabelle. É, galera, a história do filme Annabelle foi baseada em fatos reais. E é sobre essa história real que iremos contar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando seu joinha aí, galera, porque foi a pedido de vocês que esse vídeo tá saindo. Então já deixa o like e se inscreve e agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. Mas antes de passar para o próximo tema, temos uma novidade para vocês, que é o que, meu grande amigo? A Bons. Que é a nossa nova parceira aqui do canal. E para começar com o pé direito, temos uma novidade para vocês. A Bons está dando vários prêmios durante as próximas semanas, mas é só para quem acompanha o canal, viu? Então fique ligado, porque daqui a pouco a gente vai te falar como resgatar o dobro em bônus e ainda concorrer a vários prêmios. Tem o quê? iPhone 15, PlayStation 5 e até mesmo o Apple Watch. E várias surpresas que vamos contar ao longo do vídeo. E foi em 2014, o ano em que surgiu o filme Annabelle. Um filme de terror que deixou muita gente perturbada. Mas antes da boneca Annabelle ter seu próprio filme, a boneca já aterrorizava nas telinhas no filme Invocação do Mal, lançado em 2013. Basicamente todos os filmes da saga Invocação do Mal, Annabelle, Freira, são todos filmes baseados em histórias reais. Tanto é que já fizemos até um vídeo contando a verdadeira história da Freira, depois você assiste. Todos esses filmes são baseados nas histórias do casal Warren, que é um casal paranormal que desvenda casos e caça fantasmas. E esse casal é o mais famoso nessa área de coisas paranormais. Já não é de hoje que esse casal investigou muitas coisas. E eles ficaram famosos mesmo pelo caso que investigaram chamado Amityville, que também acabou virando filme em 2005, O Terror em Amityville. O filme fez um sucesso enorme, principalmente pelo fato dele ter sido baseado em uma história real. E esse filme deu tão certo que acabou surgindo um interesse em produzir mais filmes assim, inspirados em casos reais. E é por isso então que muitos casos e histórias do casal viraram filme. E agora vamos contar para vocês um dos maiores casos que eles já se envolveram, o caso da boneca Annabelle. Que, a ponto de curiosidade, a boneca real, a verdadeira, está guardada com Lorraine até hoje, já que Ed não está mais vivo. Sem mais enrolações, vamos para a história da boneca mal-assombrada Annabelle. Tudo começa lá por volta de 1970, quando duas jovens ganharam uma boneca de presente. Uma dessas jovens se chamava Donna e ela era estudante de enfermagem. E em 1970, no aniversário dela, sua mãe resolveu presentear ela com uma boneca de pano antiga. Ela levou essa boneca para seu apartamento e mostrou ela para sua colega de quarto. Colocou então a boneca em sua cama e não se importou mais, deixou ela lá. Depois de um tempo, ela e sua amiga de quarto perceberam que a boneca estava mudando de posição. Como, por exemplo, a boneca estava deitada e do nada ela ficava sentada. Ou então ela deixava a boneca na cama e ela aparecia na cozinha. As amigas se perguntavam entre elas se eram elas que ficavam mexendo a boneca de lugar. A dona da boneca era a Donna e sua amiga de quarto chamava a Andy. Donna perguntou para a Andy se tinha sido ela mexendo na sua boneca, pois ela não havia mudado o lugar da boneca. Nem Donna e nem Andy havia tocado na boneca. E do nada a boneca que estava na cama apareceu sentada no sofazinho, com as pernas e os braços cruzados, como se alguém tivesse colocado ela daquela forma. Uma outra vez encontraram a boneca em pé em uma cadeira, sendo que nenhuma das duas tinha colocado ela na cadeira. E até porque é uma boneca de pano, ela não fica em pé facilmente. E isso, galera, aconteceu nos primeiros dias em contato com a boneca, logo quando Donna havia ganhado como presente. Mas até então as meninas achavam que isso poderia ser obra de uma delas, que uma poderia estar sacaneando a outra fazendo essas coisas. E não deram muita importância para isso e a boneca continuou com elas. Então, galera, foram se passando dias e a boneca continuava se mexendo e aparecendo no lugar que ela queria. Até que um dia, do nada, além da boneca, encontraram um papel com uma mensagem. Uma mensagem escrita à mão com uma letra que parecia ser de uma criança, dizendo: "Nos ajude". E isso começou a deixar elas um pouco assustadas, pois a única explicação seria que a boneca estava fazendo aquilo, se mexendo sozinha e agora escrevendo até coisas. Mas por que será que a boneca escreveu um bilhete pedindo ajuda? Isso deixou as garotas muito encucadas, que até foram atrás de um médium para tentar ajudar elas. E o médium, depois de visitar elas e fazer uma sessão sobrenatural, ele contou uma história sobre uma criança de 7 anos, que havia morrido alguns anos atrás. Através do médium, as duas garotas entraram em contato com um espírito
que se denominou como Annabelle Higgins, que naquele momento era o espírito da criancinha de 7 anos no médium, que contou toda a história para as garotas. O espírito de Annabelle então explicou que ela era uma jovem, que vivia no lugar exatamente onde as garotas moravam, antes mesmo daqueles prédios onde elas moravam serem construídos. E que quando a boneca então foi levada até aquele local, até o apartamento de Donna, o espírito da criança Annabelle, que perambulava ali pelos prédios, ali naquela região, acabou achando aquela boneca muito atraente, se apaixonando por aquele objeto e decidiu tomar posse dele. O espírito da criança disse também que se sentia confortável e segura naquela boneca de pano, ainda mais quando estava junto com as mulheres do quarto, Donna e Andy, porque ela não gostava de ficar sozinha. E ali, através de uma boneca, ela disse que se sentia mais amada. Foi nessa hora então que as meninas, ao invés de ficarem assustadas com a boneca, começaram a sentir um pouco de compaixão, um pouco de pena, pelo fato do espírito ser sozinho e ter sentido uma necessidade de estar junto com as meninas, ter sentido um carinho. As meninas então falaram pro médium que o espírito podia ficar na boneca e que elas iriam dar atenção para ela não se sentir sozinha. O problema mesmo, galera, foi essa permissão. Elas terem aceitado o espírito na boneca foi um grande erro, pois o espírito não era realmente quem demonstrava ser. Então, depois dessa sessão, a boneca acabou sendo aceita pelas duas garotas e continuou morando no apartamento. Só que, galera, nesse apartamento moravam as duas garotas e também às vezes morava um outro amigo chamado Lou, que nunca gostou da boneca, sempre achou ela meio assombrada e sempre disse pra Donna se livrar daquilo. Com certeza a boneca sabia que Lou não gostava dela. E como o garoto queria se livrar da boneca, o espírito decidiu assombrar o garoto. Em uma noite qualquer, enquanto estava dormindo, ele acordou do nada e não conseguia se mover. Seu corpo estava totalmente paralisado. A única coisa que ele conseguia fazer naquele momento era enxergar. O resto do seu corpo não funcionava. Enquanto ele estava todo paralisado, viu a boneca Annabelle se aproximando dele. E do nada estava em cima dele, estrangulando o garoto. No dia seguinte, quando acordou, Lou tinha certeza de que aquilo não foi um sonho e que realmente ele havia acordado paralisado e a boneca havia apertado o pescoço dele. E a prova disso foi que quando Donna voltou para casa, de tarde, depois do trabalho, viu que as mãos da boneca estavam sujas de sangue. Como isso era possível? E essa não foi a primeira vez que Lou foi atacado. Em uma outra vez, enquanto dormia, ele foi atacado por uma coisa que não conseguiu enxergar. E no dia seguinte, quando acordou, notou que haviam marcas de arranhões em seu peito. O garoto tinha certeza que aquela boneca era do mal, e os tormentos continuaram. E aos poucos, Donna também foi reparando que aquele espírito não era nada legal, e que talvez não seria de uma jovem garota. Tava mais para um espírito ruim, uma coisa forte, sombria, sai das trevas. Foi nessa hora então que elas entraram em contato com um padre, que ao contar ao padre essa história, ele indicou rapidamente contatar o casal Warren. Ed e Lorraine Warren. Na época eles eram bastante conhecidos justamente por solucionar esses tipos de casos paranormais. Então o casal chegou no apartamento e começaram suas investigações. O casal Warren descobriu uma coisa peculiar. Na verdade, a boneca não estava possuída. Em vez disso, ela estava sendo manipulada por uma presença demoníaca, que usava a boneca para atormentar os outros, criando a ilusão de que a boneca estava possuída ou de que a boneca estava viva. Ou seja, o problema era ainda maior, pois era como se fosse um espírito ali pela casa, utilizando de objetos para atormentar eles. Ou seja, os Warrens tinham que combater aquele espírito. E os Warren também alertaram a todos que estavam no apartamento que o objetivo real dessa presença sombria não era possuir uma boneca, mas sim, no final, conseguir possuir um humano. Aí fica pior ainda, né? O casal afirma que se eles tivessem demorado mais 2 ou 3 semanas, o trabalho do demônio já teria sido completado. E nessa altura do campeonato, ele já teria possuído algum dos 3. Ainda bem que eles chegaram antes da hora. E se tivesse conseguido possuir um dos 3, a pessoa possuída teria feito muito pior. Já teria tirado a vida de seus amigos. Então, para ter certeza de que tudo aquilo que o casal descobriu era verdade mesmo, foi chamado um exorcista profissional para limpar o local. Mesmo que o problema não fosse a boneca e sim o demônio presente no apartamento e na casa ali, Donna pediu para o casal Warren levar a boneca Annabelle com eles, pois eles não queriam ficar mais com essa presença daquele lá. E é claro que para fazer o serviço completo, os Warren levaram a boneca embora. Só que quando eles estavam no carro voltando para sua casa, do nada os freios e a direção do carro perderam o controle.
começaram a falhar. E logo Ed sabia que poderia ter sido feito daquela boneca mal assombrada. E resolveu então tacar água benta na boneca. E fez isso justamente para conseguir chegar em casa são e salvo. Quando chegou em casa, Ed então colocou a boneca sentado em uma cadeira próximo da mesa. E ele contou que minutos depois a boneca simplesmente saiu levitando da cadeira e rapidamente caiu dura no chão. Na semana seguinte, assim como no apartamento, a boneca ficava mudando de lugar. Aparecia em vários cantos da casa. E sempre eles tinham que achar ela, pegar ela e guardar novamente. Dias se passaram e em um certo dia, um padre foi até a casa dos Warren para visitar eles. E aí que quando ele viu a boneca sentado na cadeira, o padre disse as seguintes palavras para ela: "Você é apenas um espírito com poucos poderes, Annabelle. Você não pode machucar ninguém", disse o padre zombando da boneca. Na hora, Ed tomou um susto e falou para o padre: "Você tá maluco, mano? Não fala isso pra boneca não." Mas já era tarde demais. Quando o padre voltou para casa, o freio do seu carro parou de funcionar e infelizmente ele sofreu um acidente fatal. Ele não tinha que ter falado aquelas coisas pra boneca. Depois desse acontecido, os Warrens concluíram que havia apenas uma coisa que eles tinham que fazer: colocar Annabelle longe de qualquer contato de qualquer pessoa. Annabelle então começou a ser guardada em uma caixa de vidro e foi levado para um museu cheio de coisas paranormais que o casal tinha. A caixa de vidro era totalmente lacrada. E além disso, ela também foi protegida com várias orações, um conjunto especial de orações, para tentar vedar e manter todo o mal ali dentro. Isso tudo que rolou aconteceu lá por volta dos anos 70, quando o casal Warren estava em atividades. Só que infelizmente em 2006, galera, Ed Warren acabou falecendo e todo aquele museu de assombrações e coisas paranormais acabou sendo gerenciados por Lorraine. Junto com Lorraine, há um padre que ajuda ela, que vai para o museu várias vezes fazer suas orações, fazendo orações que servem para prender o mal. O padre diz que aquele vidro abençoado e as suas orações impede que o mal saia dali, meio que ele toma um choque ou sei lá, qualquer coisa aconteça quando ele tenta sair. E aí ele fica só ali, preso dentro da boneca. Pois é, galera, essa é a história real por trás da boneca Annabelle, a boneca real que inspirou o filme Annabelle. E essa boneca, galera, é uma boneca do modelo Hedgery Ann, uma boneca de pano muito vendida no século passado. E quando os produtores do filme foram fazer Invocação do Mal, eles queriam utilizar uma boneca bem parecida com a boneca original Annabelle, feita de pano e tal, vermelha. O problema foi que eles não conseguiram autorização da fabricante da boneca, pois eles não queriam que os produtos deles tivessem nenhuma ligação com coisas assombrosas. E foi por isso então que eles utilizaram a outra boneca, e não a original. E até porque a original era simplesinha, né? E para um filme teria que ter algo muito mais macabro. Essa boneca usada no filme é medonha, total, você é louco. Total, bagulho. Grotesco, né, mano? Tá maluco? A boneca original que inspirou toda essa história está lá guardada no museu até hoje. E mesmo com as orações do padre e a caixa de vidro, eles garantem que a boneca ainda é muito perigosa e ninguém pode se aproximar e nem tocar nela. E às vezes não precisa nem tocar nela, galera. Se alguém visitar o museu e zombar a boneca de alguma forma, a maldição da Annabelle vai atrás da pessoa e faz alguma coisa ruim acontecer. Então é melhor deixar ela lá em paz, lá suave, na caixinha de vidro dela, lá fala com assim, as ó, orações. Annabelle, você é a melhor, você boa, é zica. Fica lá. Acredito na sua maldade. Tá repreendido lá, você em nome de Jesus, lá na sua caixa e nunca mais quero te ver. É isso. E até existe um caso, galera, de um homem que foi visitar o museu na época em que Ed ainda estava vivo e quando viu a boneca resolveu fazer algumas piadinhas, zombar com a boneca, dizendo que era impossível que alguma boneca daquela pudesse ser assombrada. Ed, quando escutou aquilo, falou pro cara não falar isso e mandou ele embora pra proteger ele, mas estava tarde demais. Saindo do museu, voltando para casa, o homem sofreu um acidente de moto e não aguentou. Lorraine visita de vez em quando o museu. E depois da morte de Ed, a viúva diz que não consegue nem olhar para a boneca. Parece que só Ed não sentia medo e conseguia domar ela. E Lorraine também fala que aquela boneca é a pior coisa que tem naquele museu. Ah, e tem uma curiosidade também, sabe a Cyndi Lauper? Sim. Aquela música mais famosa dela? Tem um momento que elas estão saindo do quarto e tem a boneca Annabelle sentada em cima da estante dela. Mas acho que naquela época acho que a boneca não era conhecida ainda. Acho que era só o modelo de boneca que era popular no século passado. Pode crer. Entendeu? Entendi. Depois de fazer esse vídeo que eu entendi, porque eu sempre achava, falando, meu Deus! Ela usou a Ela usou a boneca, e a boneca real, entendeu? Só que é um modelo de bonequinhas e naquela época todo mundo, todas as garotinhas, tinha na casa. Né? Pode crer, que brisa, né, mano? Bom, e você, já assistiu o filme Annabelle? Ficou com medo? Sabia que ele era inspirado em histórias reais? E gostou de ter conhecido essa história? Então deixa o seu like aí, galera. Compartilhe esse vídeo então para pessoas que gostam de vídeos assim. Quem não sabe que Annabelle foi inspirado em fatos reais, manda logo
logo esse vídeo pra pessoa. Se você conhece alguém que tem medo de Annabelle, manda logo esse vídeo para a pessoa. Se você conhece qualquer pessoa que goste de temas assustadores, de terror, mande Mande agora esse vídeo pra pessoa. E não saia desse vídeo sem deixar seu like, viu? Confere aí se você clicou, se marcou. Às vezes a galera clica e o YouTube com bug desmarca. Desmarca, né? É todo bugado, mas é isso. E o que você acha que aconteceria se a pessoa que protege e afasta a Annabelle do mundo falecesse? Essa boneca maligna já estava presa aí, imóvel, naquela caixa dela, por mais de 40 anos, lá no Museu dos Warren, nos Estados Unidos. Mas agora que os donos do museu faleceram, parece que não há ninguém capaz de segurar essa boneca. Agora, em 2019, recentemente, Lorraine Warren, a esposa de Ed, veio a falecer. E ela era a única viva do casal que cuidava do museu. E tá rolando na internet então que depois da morte de Lorraine, que era a antiga dona da boneca, a boneca teria se mexido sozinha. Será que alguém mexeu nela ou será que ela se mexeu com algum propósito? Bom, vamos descobrir essa história. Antes de contar então sobre a história da boneca Annabelle ter se mexido, vamos contar rapidamente um pouco sobre a boneca Annabelle. Ela ficou famosa em 2013, depois de aparecer no filme Invocação do Mal, que conta a história de uma família que estava sendo aterrorizada. Então essa família decide pedir ajudas para um casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. No filme, o casal tinha acabado de resolver um caso que envolvia uma boneca amaldiçoada, a boneca Annabelle. A galera gostou tanto da aparição dessa boneca que em 2014 então ela acabou ganhando seu próprio filme. Mas essa boneca é muito mais antiga do que isso. E além da ficção, ela possui uma história verídica. E até mesmo a sua aparência é bem diferente. Pois é, galera, poucos sabiam disso, mas o filme Annabelle foi inspirado em uma história real, em uma boneca amaldiçoada que existiu de verdade. A gente até já fez um vídeo contando a história verdadeira da Annabelle. Depois aí você vê com calma. Mas agora então vamos falar da verdadeira boneca, da que se mexeu lá no Museu dos Warren. A boneca Annabelle original é feita de pano, e a história diz que ela foi possuída por um espírito maligno, que se manifestou e causou várias coisas lá nos anos 70 nos Estados Unidos. E quem lidou com o caso então dessa boneca demoníaca foi o casal Warren, Ed e Lorraine Warren. Depois que então terminaram seu trabalho, eles ficaram com a boneca e a trancaram em uma caixa de madeira com um vidro na frente. Eles mantiveram ela presa dentro de seu museu, um museu que haviam vários outros objetos paranormais. E desde então, Annabelle está lá, trancada em uma caixa, no museu. E essa caixa protege ela para que o espírito maligno não fique à solta e ninguém mexa nessa boneca. Inclusive, até uma mensagem dizendo não toque na boneca. E algumas pessoas até desrespeitaram esse comunicado e acabaram sofrendo acidentes graves e estranhos. E como já falamos, a boneca ficou lá paradinha durante 40 anos. E quando digo parada é porque ela não se mexe há muito tempo. Todas as pessoas que chegavam no museu viam ela no mesmo lugar. Inclusive, Lorraine, antes de morrer, disse que a boneca não se mexia há muito tempo e que ela também não mexia na boneca. Porém, dias atrás, depois que Lorraine se foi, parece que a história mudou. Parece até que a boneca resolveu se manifestar. E para entender então essa história de boneca se mexer sozinha, temos que explicar uma coisa antes e voltar para 1970. Obviamente bonecas não se mexem, mas a Annabelle é diferente. E as histórias que rodeiam ela são bem assustadoras. Então, segundo o casal Warren, tudo teria começado em 1970, quando um padre chamado Cook teria entrado em contato com eles para pedir ajuda em um caso que ele não estava conseguindo resolver, que no caso era a própria boneca Annabelle. Segundo eles, uma jovem chamada Donna tinha ganhado de sua mãe uma boneca de pano. E depois que ela recebeu esse presente, várias coisas estranhas começaram a acontecer. E foi aí então que Ed e Lorraine foram chamados. O casal então, depois de analisar a boneca, disse que na verdade o que acontecia ali era que um demônio estava controlando a boneca para tentar no final possuir uma alma humana. Então o casal pediu para o padre Cook fazer um exorcismo no apartamento. Galera, desculpa aí que eu tô meio fanha, que eu tô resfriado, que eu tava com febre ontem. É a Annabelle. Aqui, tá ruim. Tá entrando no seu nariz. E depois então de fazer o exorcismo no apartamento das meninas, o casal levou a boneca com eles. Isso porque o casal conseguia manter a boneca em segurança, para que nada de ruim acontecesse, já que estava acontecendo muita coisa ruim já. E que ela estava com um demônio que queria possuir um humano. Mesmo então na posse do casal, Lorraine relatou que a boneca continuou se manifestando durante vários dias. Ela disse que viu a boneca voando, levitando. E, inclusive, a mesma coisa que a boneca fez no apartamento das garotas, de trocar de lugar, também fez isso lá na casa do casal Warren, aparecendo em diferentes lugares da casa. Como já falamos, a regra era clara, ninguém podia tocar na boneca. E ninguém é ninguém, você pode ser o papa, mano. O casal recomendava pra ninguém tocar nela. E o casal também conta que um padre um dia resolveu tocar a boneca. Um padre que dizia que a boneca era apenas uma boneca de pano e não faria mal a ninguém. O problema mesmo foi que uma hora depois do padre ir embora, o casal recebeu uma ligação de que o padre havia sofrido um grave acidente de carro, pois seus freios teriam parado de funcionar do nada.
nada. Desde então, o casal decidiu trancar essa boneca, para que não fizesse mal a ninguém. E que ninguém também tocasse nela. E ficou então presa naquela caixa de madeira e vidro, dentro do Museu de Ocultismo dos Warrens. Além da caixa, o casal teria feito uma proteção em volta, um tipo de prisão energética ou um feitiço, para manter o espírito lá dentro, para que não pudesse sair com facilidade. Então, depois disso, Annabelle acabou ficando ali, paradinha, imóvel, intacta, sem nenhuma reação, sem nenhum manifesto durante anos. Ela ficou durante muitos anos imóvel, sem se mexer e sem se mudar de lugar. E em 2006, Ed acabou falecendo, o dono, e só sobrou a Lorraine para cuidar do museu e da Annabelle. O problema, galera, é que agora, recentemente, dia 18 de abril de 2019, Lorraine Warren, que já estava com 92 anos, acabou falecendo. Então agora que não tem ninguém para proteger a boneca, será que ela está solta? Será que o demônio dentro dela está livre para fazer o que quiser? Annabelle realmente se mexeu? Tem circulado então na internet que agora, depois do falecimento de Lorraine, Annabelle teria finalmente se mexido depois de anos. Muitas pessoas começaram a pensar que muito provavelmente depois que o casal faleceu, aquela proteção energética para manter a Annabelle travada teria ficado fraca ou até mesmo acabado. Há outras teorias que dizem também que como a força maligna teria percebido que como agora não tem ninguém para cuidar dela, ela teria então forças para fazer o que quiser e no caso teria se mexido. E quem disse que a boneca teria se mexido foi um investigador paranormal chamado Arnold Barton. Ele disse que teria visitado a boneca várias vezes e agora, depois do falecimento de Lorraine, a boneca se mexeu. Esse foi o cara que espalhou essa notícia de que a boneca teria se mexido recentemente. Ele falou que a Annabelle está mais curvada para a esquerda. Todas as vezes que ele ia lá, a boneca estava de um jeito. E agora ela está um pouco diferente do que ele conhecia. E disse também que a sua cabeça, que geralmente estava um pouco caída, está mais erguida, como se ela tivesse levantado a cabeça. Então todo esse boato e história que diz que a Annabelle teria se mexido foi baseado em um comentário que o investigador paranormal fez. Que no caso, uma observação, né, que ele fez. Eu fui lá várias vezes e reparei que ela não estava assim. O cabelo dela estava na sobrancelha e agora tá atrás da orelha. Não é uma prova tão forte, né, galera? Tinha que ter um vídeo dela se mexendo. Uma câmera ali, né, e aí ela levanta o braço, aí beleza. E para tentar então ver se essa história é real ou não, alguns investigadores foram atrás de pessoas mais próximas do museu e conversaram com o próprio neto de Lorraine, Chris McKinnell. É ele quem está cuidando da boneca agora. E ele garantiu que Annabelle não se mexeu. Chris afirma que a entidade maligna ainda está bem presa. E todo o lance da boneca e esses boatos a respeito dela não passam de mentiras. A não ser que ela se mexeu enquanto ele não viu, né? Mas segundo o cara, a boneca tá igualzinha, do mesmo jeito de sempre. Inclusive, ele deu uma declaração no seu Facebook, dizendo o seguinte: eu não posso acreditar que estou escrevendo esse post. Chegou ao meu conhecimento que está sendo relatado no Brasil que Annabelle se mexeu dentro da sua caixa sozinha. Isso não é verdade. A entidade não moveu a boneca em décadas. Nós recentemente apenas mudamos a boneca para uma exposição. Isso é tudo. Então, no máximo, eles mesmos mexeram na boneca. A boneca sozinha mesmo não mexeu. Eu achei que eu ia ver vídeo. Achei que ia ver a boneca dando mortal, Poxa, sei lá. Eu queria que ela estivesse andando aqui com nós. Galera, então pode ter notícia, vídeo de pessoas falando e tudo mais, investigadores paranormais. Mas segundo o cara que tá lá mexendo na Annabelle, cuidando no museu, a boneca não mexeu e desmentiu tudo. Chris também afirma que ele nunca ouviu falar desse tal médium aí, chamado Arnold Better, sei lá. Um investigador paranormal que disse que ia lá no museu várias vezes e que reparou que a boneca tinha trocado de posição. Ele nunca viu esse cara. Então, com certeza, esse cara meteu o Bill Johnson. O museu tá na casa dele, lá ele nunca viu a boneca mexendo, é um cara que ele nunca viu, fala que a boneca mexeu. E espalha essa notícia no Brasil. Esse cara aí trabalha pro marketing de Annabelle 3, Annabelle 3. Então, galera, muito provavelmente a boneca não se mexeu. Fique tranquilo. Você que ficou com um pouco de medo e tal, não fique com medo. A boneca tá lá trancada com um feitiço brabo e não vai sair de lá. Nem a boneca e nem o espírito que assombra ela. Pelo que tudo indica, isso teria sido apenas uma lenda urbana que foi criada, pegando o gancho, né, da morte de Lorraine para, sei lá, falar que a boneca agora está mais poderosa, está solta e que tudo vai começar novamente, hahaha, sabe? Com base no quê? Ela se mexeu. E ela se mexeu de verdade? Não. Não, tá ligado? Então é tudo mentira. Não aconteceu nada. Outras pessoas também dizem que tudo isso pode estar ligado ao fato desse ano ter o lançamento do filme Annabelle 3, com uma nova história da boneca, e tudo isso não se passa de um marketing. Inclusive, galera aí, ó, da Annabelle, que cuida da Annabelle, se quiser Warner, contratar né? a gente, os Warrens. E há também uma história de que tudo esse boato foi para promover o museu e fazer mais pessoas irem até lá para ver a boneca novamente. Ou com o intuito de ver a boneca se mexendo. Mas isso não vai acontecer. E é por isso então que se as pessoas do mundo inteiro soubessem que a Annabelle teria se mexido, isso iria levantar ainda mais interesse na boneca e também no museu, para consequentemente atrair mais visitantes
visitantes. Basicamente, galera, é isso, tá? Toda essa história acabou terminando nisso. Bom, não dá pra saber exatamente o que aconteceu, né? Afirmar aqui se foi realmente um lance de marketing, se foi pra atrair gente pro museu, Se foi apenas lenda urbana que o cara decidiu criar e soltar na internet, ou né? se o próprio cara às vezes achou que a boneca teria se mexido e falou isso, né? sabe? Ele Talvez tá ele- com convicção achando que realmente aconteceu alguma coisa. E talvez, como também eles falaram que os caras pegaram a boneca e levaram pra uma exposição... Ela deve realmente vai que trocou de realmente, lugar. Deu uma balançadinha. Se você mexe né? a caixa pra um lado e pro outro, ela vai vai mexer a mexer. cabeça. Basicamente é isso. Porém, não tem que temer nada. Porque como a gente começou falando, teoricamente a boneca teria se mexido sozinha. Mas isso não aconteceu. Segundo o neto da Lorraine, que fica lá, isso não aconteceu não. Até porque, galera, a boneca ficou lá por tantos anos e nunca se mexeu, pegou até poeira. Vai se mexer agora? É, tava só esperando, né, o reloginho Morreu! da vida da Lorraine acabar. Agora eu posso me mexer. Nada, o casal deve ter feito um negócio já sabendo que um dia eles iriam embora e tinha que... O Bubu Gai de tal, né? É, O entendeu? Bubu Gai de tal. Tem que botar um baiacu. É o tio do Jack Chan, o feitiço dele. O Bubu Gai de tal. conheço. Nunca viu? Como assim, gente? Certeza, mano, que o tio deixou um Bubu Gai de tal lá, mano, a magia braba e Não vai sair de lá o bagulho. tá protegida a boneca. E hoje, galera, no dia em que estou gravando esse vídeo, a notícia que não quer parar, que está em todos os sites e que tá deixando todo mundo maluco, é a que diz que a boneca Annabelle simplesmente fugiu da sua casinha. Pra quem não sabe, a boneca Annabelle existe de verdade. Ela não é apenas uma criação para filmes de terror. A boneca do filme foi inspirada em uma boneca da vida real. Inclusive, a gente já até fez um vídeo contando toda a história dessa boneca real. Mas o que vocês precisam saber é que ela é macabra e já foi responsável por várias histórias de terror. Tanto é que atualmente essa boneca se encontra lá no Museu Warren, um museu que guarda vários objetos e coisas sinistras que foram capturados pelo casal Warren. No caso, galera, é o casal Ed e Lorraine Warren. Tá, beleza, então a boneca tava lá no museu e ela ficava presa numa caixa de vidro. Mas que história é essa que a boneca fugiu, que todo mundo tá falando na internet? Hoje eu acordei, galera, e só tinha mensagem disso no meu Instagram. Bom, galera, se você, assim como eu, ficou assustado com essa história, pensou, meu Deus, agora 2020 ferrou de vez, pode ficar tranquilo, galera, porque tudo isso não passa de um boato. Nenhuma boneca fugiu. A Annabelle tá bem. Esse, galera, foi o assunto mais falado no Twitter hoje, no dia 14 de agosto. E entrou nos Trend Topics às 10 horas da manhã, tendo mais de 200 mil tweets relacionados. É claro, a galera tava em pânico. Mas como já falei, não passa de uma fake news. Não se sabe ao certo como toda essa história começou, mas tudo indica que tem a ver com um vídeo que foi divulgado pela própria Warner Bros., que pra quem não sabe é a distribuidora da franquia de filmes da Annabelle. No vídeo que foi publicado pela Warner Bros., mostrava a Annabelle sozinha, entediada, sem ter o que fazer por conta da quarentena. E aí que no final desse vídeo a boneca fugiria, usando até mesmo uma máscara, né? Até parece que isso ia acontecer de verdade, né, galera? Se a boneca é do mal, ela vai se preocupar em usar máscara? Bom, a não ser que ela não queira se contaminar, é. Porém, galera, essa boneca Annabelle, feita pela Warner Bros., essa daqui que tá aparecendo na tela, é totalmente diferente da boneca Annabelle que existe de verdade. Ou seja, essa boneca da Warner Bros. É fictícia. Não é real. E outra coisa que também pode ter levantado esse boato é o fato de que Ed e Lorraine Warren, o casal dono da boneca e de vários outros objetos, não estar mais vivo, galera. Ed faleceu em 2006 e Lorraine em 2019. E aí que com isso muita gente começou a achar que depois da partida deles, coisas ruins com seus objetos poderiam acontecer. Tanto é que a galera tá em pânico achando que a boneca Annabelle fugiu. Mas tudo indica que ela ainda esteja lá no museu, presa na caixa de vidro dela. Então, galera, a respeito desse assunto, mais uma vez, podem ficar tranquilos que é apenas uma fake news. Eu sei que tinha tudo pra ser real, né? 2020 tá muito maluco, mas não aconteceu nada disso de verdade, não. Com certeza também, galera, tudo isso que aconteceu pode ser algum marketing para algum filme que a Warner vai lançar. E, galera, tinha até gente no Twitter achando que a Annabelle tinha fugido e ela estava vindo para onde? Pro Brasil, aqui, ó, pra nossa casa, para assombrar a gente. E não sei se foi planejado ou não, mas depois desse grande barulho, dessa grande repercussão, tudo indica que um próximo filme pode estar a caminho. Aqui, ó, tem vários memes aqui, ó. Fiquei sabendo que a Annabelle tá tirando férias no Recife, é verdade? Aí a Annabelle aqui, ó, de biquininho, nada a ver.
ver, mano. Se a Annabelle vier pro Brasil, ela vai voltar assim pro museu, ó. Todo zico, ó, bonezinho, óculos refletido, pá. E agora, galera, vamos ver alguns filmes desse universo de terror que também tem ligação com a Annabelle e que pode sair. Ó, vocês conhecem o Homem Torto de Invocação do Mal 2? Pois é, segundo o produtor, ele vai ganhar um filme solo, um filme que vai explorar a história dele. E o filme, galera, Invocação do Mal, vai ganhar uma continuação, no caso com Invocação do Mal 3. O filme, galera, iria ser lançado neste ano, na data do meu aniversário, ó, no dia 10 de setembro de 2020. Porém, por conta dessa quarentena e tudo mais, ele foi adiado para 2021. Ou seja, é tudo marketing, galera. E ó, eu aqui, ó, fazendo um marketing de graça pro próximo filme. Mas eu só gravei esse vídeo mesmo, galera, pra deixar vocês mais tranquilos, porque eu fui dormir de madrugada e já tinha muitas mensagens de vocês perguntando o que aconteceu, meu Deus, Annabelle fugiu e agora 2020 vai piorar. Mas não, galera, acho que vocês entenderam que a Annabelle não fugiu foi nada. Quem resolveu passear foi a Annabelle fictícia. E quem vocês precisam ter medo é da Annabelle de verdade. Tô brincando, não precisa ter medo também não, ela tá presa lá na caixa dela. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, mais rapidinho, sem o Dani. O Dani não pôde gravar hoje, mas mesmo assim eu vim, gravei pra vocês, só pra poder explicar tudinho a respeito desse assunto, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aqui embaixo, porque quanto mais like, maior será a minha vontade de gravar vídeos pra vocês. E assim, quando sair uma notícia ou outra, eu não vou pensar duas vezes em gravar, demorou? E é isso, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo pra quem não tava entendendo nada da Annabelle. Fala aí, ó, galera, tá tudo explicado, tá tudo tranquilo. E é isso, te vejo amanhã. Isso tudo, pessoal, galera, valeu!